Bom dia. Eu tava treinando agora há pouco. Eu acabei de treinar e vim aqui fazer alguns vídeos pra colocar no meu canal do YouTube. E eu tava pensando, por exemplo, sobre como há 4 meses atrás eu comecei a treinar. E eu já tô sentindo muitos resultados super legais. Tô comendo melhor, tô com mais energia, tô super bem. E, por exemplo, pensar que a minha pessoa de 4 meses atrás, um pouco mais distante, inclusive de 6 meses atrás, era, na verdade, uma pessoa que. Eu era uma pessoa que, pelos meus maus comportamentos, pelos meus maus hábitos, eu estava me colocando, em relação à minha própria vida, num posicionamento de vilania. Um posicionamento de. É complicadíssimo falar vilania, complicadíssimo falar de vilões e heróis, porque essa relação entre vilões e heróis usualmente tem a questão da perspectiva, tem a questão do certo e do errado, e tem a questão dos manipuladores, tem a questão dos de quem quer, por exemplo, tomar a verdade para si mesmo, coisas do gênero. E essas dualidades, por exemplo, essas criações de narrativa, eu sinto, eu estava falando sobre mim no passado, né? Mas eu sinto que essas criações de narrativa em relação a heróis e vilões tem muito a ver com inveja, diferente de inspiração. Porque heróis e vilões são coisas diferentes. Heróis costumam ser os bonzinhos, os mocinhos. Os vilões costumam ser os rabugentos. Para se desprender um pouco desse pensamento meio infantil de heróis e vilões, é necessário entender o por trás das motivações dos heróis e dos vilões, por exemplo. As motivações dos seres humanos para se melhorar são, por exemplo, se melhorar por inspiração. Você, por exemplo, se inspira em outra pessoa, vê outra pessoa que é amiga sua, que é amigo seu, que está treinando, que tá. Que, por exemplo, como eu era magrinho, meu braço era super, super fino, ainda é um pouco fino, mas está ficando mais legal. E pelo fato de eu ter alguns amigos que sabem do jeito que eu era super magro, eles conseguem me ver ganhando mais massa muscular e tendo essa constância de levantar peso basicamente todo dia e se inspirar no que eu estou fazendo. Agora, existem pessoas que, pela obsessão em certas outras pessoas diferentes, desenvolvem raízes estranhas de pensamento. Tô falando mó bonitão. Por causa de obsessão, começam a desenvolver inveja. Porque talvez gostaria de ser tão quanto. Gostaria de ser tão esforçado quanto. Gostaria de fazer algumas coisas, por exemplo, tão bem quanto outras pessoas fazem. E, e a inveja, mais ligada à raiva, mais ligada ao descontentamento, faz com que essas pessoas tenham força para ir se melhorando. Só que essas motivações são nefastas para a vida em sociedade. Essas motivações invejosas, essas motivações raivosas, são diferentes de pacificidade. Diferentes de, por exemplo, uma sociedade pacífica que se inspira em outras pessoas, que que gosta de ver outras pessoas felizes. Porque, na verdade, às vezes, algumas pessoas invejosas acham que. Invejosas, confusas. Acham que elas deveriam estar recebendo a atenção. E a atenção é uma coisa complexa. E aqui eu vou falar. Vou falar em outro vídeo, na verdade. Vou falar nesse vídeo aqui e depois eu destrincho mais em outro vídeo. A atenção é uma coisa complexa. Entre homens e mulheres, eu sinto que a atenção é uma coisa complexa. Porque homens se tornam carentes
por causa da necessidade de atenção feminina, por exemplo, homens, ou moleques, ou jovens, enfim, se tornam carentes. É diferente de uma atitude de um homem íntegro, isso é mais atitude de moleque. Se tornar carente por causa de uma necessidade de atenção feminina. Só que as mulheres recebem, as meninas recebem mais atenção desde uma fase muito nova da vida por causa da fragilidade, por causa da menstruação, por exemplo, por causa da. Poxa, na verdade, eu sinto que as meninas dão mais atenção às coisas desde que elas são menores. E, enfim, o que eu estava querendo dizer, o que eu estava querendo pensar, na verdade, o que eu estava pensando e querendo dizer sobre, era que a atenção que as meninas recebem, por exemplo, quando começam a menstruar, é algo diferente que tem que ser muito bem explicado. Por exemplo, aula sobre educação sexual, no período em que as adolescentes começam a menstruar. Por quê? Os meninos começam a entender pouquíssimo o que está acontecendo, a talvez às vezes fazer pouco caso com o que está acontecendo com as meninas e, e às vezes desrespeitar algumas meninas por causa da falta de conhecimento, por causa da ignorância e entender pouco que, por exemplo, durante a menstruação, um órgão genital sangrando deve ser uma coisa que, por exemplo, no meu caso, quando eu fiz a cirurgia peniana, sim, o meu órgão genital sangrando foi uma coisa que me deixou extremamente sensível. Extremamente sensível. Isso eu tinha 16, 17 anos. E para as meninas, por exemplo, jovens, isso deve ser uma coisa, com certeza, que, apesar delas saberem, por exemplo, o que acontece, que o que aconteceria, que acontecerá, a menstruação, elas ainda assim se sentem estranhas, tipo, poxa, pensando, sou uma mulher agora? Agora que eu tô menstruando, eu sou mais desenvolvido, sou uma mulher, eu tenho diferentes deveres, coisas assim, é muita coisa. Muita atenção tem que ser dada. E, e muita explicação tem que ser dada, bem nesse momento da vida em que as meninas estão começando a menstruar. É que eu sinto que tem que existir, sim, aulas sérias, importantes, cheias de conhecimento, de conversa. Diferente de uma aula normal que tem um professor na lousa e falando coisas, querendo passar matéria só. Não, diferente de uma aula normal, uma conversa mesmo. Um diálogo entre alunos e o professor, e professores e professoras. Porque as pessoas precisam entender mesmo o porquê, por exemplo, de atenção, o porquê de às vezes, algum desbalanceamento na atenção, algum desbalanceamento em algum sentimento, alguma emoção da vida para poder entender melhor, cada vez melhor, como lidar com essas coisas, qual que é a natureza disso, que é uma natureza, por exemplo, de cuidado e responsabilidade, diferente de uma natureza de, por que que quase nunca dão atenção pra mim, sabe? Isso é imaturo, isso é imaturo. Esse sentimento às vezes se desenvolve para um dos sentimentos de inveja, em relação à comparação com outras pessoas que dão atenção para uma pessoa, enfim, é complexo. E essas motivações têm que ser bem entendidas e muito bem conversadas. Muito obrigado.